10h21. Eleição presidencial dos Estados Unidos, na Bandeirantes. A gente vem acompanhando já há alguns dias os últimos passos dos dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. De um lado, o republicano Donald Trump, que foi presidente americano e em 2020 perdeu para o democrata Joe Biden, que havia sido o vice de Barack Obama, tinha essa imagem na população americana. Biden, que ficou velho, os americanos começaram a discordar do que pensa o atual presidente e que, com algumas cenas até de confusão mental em alguns casos e dificuldade física motora, ele acabou perdendo muito apoio. E aí a eleição seria uma lavada para o Partido Republicano se Biden concorresse. Por isso, a vice dele, Kamala Harris, foi quem assumiu o posto de candidata. Depois de dias e mais dias de pesquisas mostrando empate técnico entre os dois, o resultado saiu até que rápido e declarou Donald Trump o vitorioso dessa acirrada disputa. Candidato republicano que volta à Casa Branca, e é sobre isso que nós vamos conversar com a Adriana Araújo, a enviada especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação aos Estados Unidos, apresentadora do Jornal da Band. Tudo bem, Adriana? Como que tá o clima por aí? Se esperava esse resultado tão rápido? Bom dia, Adriana. Pela Rádio Bandeirantes, não. É uma vitória emblemática de Donald Trump, que surpreendeu pela rapidez, pelo avanço dele nos 7 estados decisivos, muito mais rápido do que as pesquisas previam. Ele próprio parecia surpreso no momento em que apareceu, ainda na madrugada, para falar com os eleitores que estavam dentro de um evento preparado para ele na Flórida, preparado para uma eventual vitória. Mas essa vitória saiu muito mais cedo do que todos imaginavam. Era 2h30 da manhã aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington, 4h30 da manhã aí no Brasil, quando Donald Trump surgiu nesse evento e ele se anunciou o vitorioso. Normalmente, como acontece aqui nos Estados Unidos, as emissoras de TV, com todos os seus estatísticos, com todas as suas projeções, acompanham a apuração voto a voto. No momento em que as emissoras de TV e os grandes grupos têm a segurança de dizer que não tem mais retorno, que o candidato atingiu 270 delegados no colégio eleitoral, então as TVs e a imprensa divulga esse resultado. Só que o que aconteceu nessa noite? Trump tinha 266 delegados, ou seja, 4 a menos do que o número mínimo necessário para ser declarado vitorioso, mas ele já tinha a certeza da vitória, porque ele já tinha vencido na Geórgia, na Carolina do Norte, e depois, quando saiu a vitória na Pensilvânia, que era um estado crucial para que Kamala Harris conseguisse continuar sustentando uma disputa com ele, sem a Pensilvânia, para ela se tornaria impossível a partir daquele momento. Quando ela perde na Pensilvânia e ele ganha, aí ele atinge então 266 delegados, e então ele próprio surge no evento e se declara o vitorioso da noite. Isso 2h30 da manhã daqui, 4h30 do Brasil. Só às 5h30 da manhã é que ele então ultrapassou o número de 270 delegados no colégio eleitoral, quando ele conquistou o Wisconsin. Aí ele está então agora, nesse momento, com essa vitória em Wisconsin, com 276 delegados. Daqui a pouco deve ser confirmada a vitória dele também no Michigan. E ainda faltam os dados de Nevada e do Arizona. Só que Donald Trump aparece à frente em todos esses 3 estados que a apuração ainda não foi concluída. A do Arizona é a mais atrasada ainda nesse momento. Então, tudo indica que ele não só teve uma vitória emblemática, contundente, como ele deve confirmar a vitória nos 7 estados decisivos. Só para vocês terem a ideia do tamanho desse feito, quando ele tentou a reeleição e perdeu para Joe Biden em 2020, ele perdeu em 6 estados pêndulo. Então é uma virada, um retorno ao poder
muito surpreendente, porque ele volta e provavelmente ganhando em todos os 7 estados pêndulo. Tanto que o próprio Donald Trump, quando surgiu diante de uma plateia que vibrava com a vitória dele, ele disse: isso nunca aconteceu antes no nosso país. É uma vitória histórica e ele próprio classificava o feito como algo inédito. Ele disse que os Estados Unidos vão retornar a uma era de ouro e discursou de improviso porque ele próprio ainda não tinha preparado o discurso da vitória. Então ele falou a maior parte do tempo de improviso, mostrando aí o quanto essa vitória saiu muito antes do que todos imaginavam. Adriana, há alguma manifestação já de Kamala Harris? Ela se pronunciou ou não? Não. Durante a madrugada, Kamala Harris tinha um evento preparado aqui em Washington. Ela acompanhou a apuração da universidade onde ela estudou e, caso vencesse, seria ali a primeira manifestação de vitória, mas ela preferiu não falar quando Donald Trump surgiu anunciando a vitória e tudo já estava indicando que seria esse mesmo caminho. Ela não deu nenhuma manifestação durante a madrugada. Um diretor da campanha dela surgiu diante dos microfones para dizer que ela já não estava mais lá e que ela iria aguardar a apuração até o último voto, que o Partido Democrata sabia que ainda tinha muitos votos para serem apurados e queria fiscalizar para que a voz de todo eleitor americano fosse ouvida e todo voto fosse apurado. E que no dia de hoje, então, ela fará um pronunciamento à nação, mas isso ainda não aconteceu. E eu queria perguntar também sobre o Congresso americano, o Senado, o que é correspondente à Câmara dos Deputados por aí, porque pode ser um poder máximo de Donald Trump, né? Pode não, provavelmente será, Adriana. Exatamente, olha só. Durante o discurso dele, ele já sinalizou para isso. Porque quando Donald Trump falava, ele já sabia naquele momento que os republicanos tinham conquistado a maioria no Senado. Atualmente, essa maioria é dos democratas, mas eles viraram o jogo. Então, quando Donald Trump aparece, ele já sabia que a maioria no Senado já tinha sido conquistada. E ele indica que, provavelmente, eles também conseguiriam manter a maioria na Câmara, que eles já têm nesse momento, e provavelmente conseguiriam manter. E é o que os números indicam. Agora, nesse momento, a apuração está assim. Republicanos, 204 cadeiras na Câmara, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e os democratas, 182 cadeiras. O número para ter controle, 218. Quem atinge 218 cadeiras tem a maioria na Câmara. Mas os deputados, os candidatos republicanos, são competitivos e estão à frente em vários estados, em várias apurações. Isso pode levar algumas horas ou até alguns dias ainda, mas as projeções todas indicam que Donald Trump vai governar com maioria no Senado e maioria na Câmara. E, inclusive, isso foi um ponto do discurso dele da madrugada. Ele disse que o povo americano deu a ele um mandato poderoso e sem precedentes, fazendo referência justamente a esse controle do Congresso que ele deve ter. E Trump se elegeu contrariando todas as expectativas de boa parte da imprensa americana que tomou uma posição pró-Kamala Harris. E tem ao lado dele Elon Musk, que não para de postar, né? Tá postando desde a madrugada. Numa das postagens disse o seguinte: "You are the media now", né? Fazendo uma referência à briga de Trump com a mídia, né? Elon Musk vai ter um papel importante nesse governo, não, Adriana? Olha, Sabino, ele durante a madrugada, ele falou, como eu disse, de improviso, e depois de se dirigir ao eleitor americano, ele começou a agradecer várias pessoas que estavam com ele ali no palco. Ele subiu cercado pela família, pelo vice, o J.D. Vance, que estava bastante emocionado, e por vários integrantes da campanha, da linha de frente da campanha dele, e ele começou a agradecer várias daquelas pessoas. E, num determinado momento, ele disse: nasceu uma estrela nasceu hoje, Elon Musk. Fez referência direta ao bilionário Elon Musk, citou histórias de como Elon Musk já socorreu pessoas vítimas de furacão, com a empresa dele, a Starlink,
como ele é uma pessoa extraordinária. Então, assim, rasgou elogios para Elon Musk, aí perguntou por ele, no meio do palco, ele perguntou onde ele está, porque o Elon Musk passou a noite de apuração ao lado de Trump. Ele estava na Flórida com Trump. E aí ele perguntava onde ele está, mas ele não subiu ao palco. Mas ele estava com Trump durante toda a apuração. Então, certamente, isso é muito emblemático também dele fazer essa referência e rasgar elogios na primeira fala, no primeiro discurso após a vitória. Na verdade, antes mesmo, né, da vitória ser confirmada oficialmente, mas já confirmada por ele, que é ele que se anunciou vitorioso, tamanha segurança que ele tinha dessa vitória. Adriana Araújo participando com a gente direto de Washington, nos Estados Unidos, falando mais sobre esse surpreendente rápido resultado, né? Tudo podia acontecer, a eleição poderia cair para os dois lados, mas ninguém esperava que seria de forma tão acachapante quanto está sendo agora, já com 276 delegados, o candidato republicano Donald Trump, que vai voltar à Casa Branca a partir do ano que vem. Obrigado, Adriana. Obrigado, um ótimo trabalho para vocês, contem comigo. Obrigado, Valeu. Adriana. Parabéns pelo trabalho. Tchau.